Saudações, gente bonita, mestre Leida falando. Agora vamos falar de maneira resumida e o mais simplificado possível de um assunto correlato ao fato de que os israelitas foram extintos há muitos séculos e que os israelenses que ocuparam a Palestina descendem de europeus, por óbvio, né? Olhos azuis, cabelos claros, e não dos habitantes originais israelitas. Os habitantes originais israelitas são o povo palestino, não os judeus que vieram da Europa, porque os judeus que vieram da Europa são europeus, evidentemente. Vamos lá. Muito bem. Uns 25 mil anos atrás, pouco antes, se atesta na região do Levante uma cultura chamada Cagarã, certo? Uma cultura epipaleolítica. O povo Cagarã desenvolveu mais ou menos 23 mil anos atrás a vegetacultura e começou a moer trigo, certo? A vegetacultura deu origem, uns 14 mil anos atrás, à agricultura. Esse povo, inclusive em contato com outros povos da região da Anatólia, atual Turquia, e da Alta Mesopotâmia, atual Iraque, cultivavam trigo, espelta, farro, grão de bico, lentilha, se tornaram agricultores. Fizeram a cultura natufiana. E algumas das cidades mais antigas desse planeta, como Jericó, certo? Que tem quase 12 mil anos. Cultura natufiana. Acontece que o desenvolvimento da agricultura leva ao sedentarismo, né? Estabelecimento de cidades nas regiões mais férteis e tal. Mas quando se divide as terras, pode-se ou não ser justo. Talvez nos primeiros milênios a justiça tenha prevalecido. Todos cultivavam e todos distribuíam o resultado do trabalho igualmente. Mas o sedentarismo, ele acaba favorecendo uma coisa que Durkheim e Marx concordam, que é o aumento da divisão social do trabalho. Tem alguém para dirigir os campos, tem alguém que vai se dedicar ao artesanato, pessoas que vão se dedicar aos cálculos, vai surgir uma classe sacerdotal. Começa a divisão de classes. Da divisão de classes para a injustiça na divisão de terras, a distância não é muito grande. E aí aconteceu no Levante, nessa região chamada historicamente de Canaã, outro fenômeno, que foi o seguinte. Nessa região, pela primeira vez na história humana, domesticou-se animais de rebanho. O primeiro animal domesticado foi o cachorro, na região da atual China, fronteira com a Mongólia, mais de 25 mil anos atrás. Mas os primeiros animais de rebanho domesticados foram o carneiro e a cabra, certo? Carneiro, ovelha, cabra e bode foram os primeiros animais domesticados. Isso abriu novas possibilidades de subsistência, porque as pessoas não plantavam pasto, não cultivavam pastagens. Eles iam com seus rebanhos aonde a pastagem estivesse. Então, a civilização estava se sedentarizando, mas as terras férteis começaram a ser distribuídas desigualmente. E algumas pessoas que ficaram com terras menos férteis, portanto em condições mais difíceis de sobreviver, passaram a se dedicar à criação de rebanhos, ao nomadismo. Um desses povos nômades, né, que falava a mesma língua que todos os habitantes de Canaã, foi naquela região que surgiu os semitas, né, aquela região que surgiram os semitas, resolveu conduzir seus rebanhos para cada vez mais longe. Ao atravessar a Síria, viram o jumento, que também havia sido domesticado, e incorporaram o jumento aos seus rebanhos. Depois viraram um pouco mais para o sul e incorporaram dos árabes, que haviam domesticado o camelo, o próprio camelo, e foram até a região de Ur, na Caldeia. Em Ur, tomaram contato com outro grande animal, aí um grande animal mesmo, outro animal de rebanho, que havia sido domesticado pelos ancestrais dos iranianos, o boi. E aí eles passaram a ter rebanhos de bois. A
cabra é um bicho bem atentado. Ela não respeita muito, diferente do carneiro. Mas a cabra não respeita muito fronteira, nem cerca, e certamente começou a atacar a plantação dos povos da Mesopotâmia. E o boi é tipo uma cabra, só que, bom, dezenas de vezes maior, mais pesado. Então, os rebanhos começaram a incomodar, né, os vizinhos deles, que expulsaram esses ancestrais dos hebreus, expulsaram, vaza daqui, está enchendo o saco com seus rebanhos. Esse é um conflito que aconteceu muitas vezes na história humana. Então eles voltaram para a região de onde eles haviam saído, Canaã. E voltaram com um mito criador, né? Ah, somos o povo escolhido, nosso Deus é único, tal. Voltaram com o povo criador, pá, o resto é história. Quando eles voltaram, eles ocuparam aquela região, como nômades. Mas não ficaram lá muito tempo, porque houve uma grande mudança climática. Essa mudança é atestada à pequena idade do gelo que sucedeu a explosão do vulcão Terra, que hoje se chama Santorini. Uma explosão gigantesca, destruiu várias civilizações foram destruídas, certo? Minoica, Cretense, certo? Várias civilizações foram destruídas. A civilização que acabou dando origem aos russos, que na época tinha desenvolvido também uma cultura sedentária, grandes cidades e tal, sintática petrófica. Então, para sobreviver, eles migraram para uma região que permaneceu úmida, o delta do Nilo. Ocuparam aquela região junto com os Ixos, né, ficaram lá. Mas, como lá tinha condição de subsistência, eles acabaram se multiplicando em grande número, né? E isso gerou ressentimento entre os donos originais daquela terra, os egípcios. Diante disso, em algum momento, os egípcios os reduziram à servidão. Houve um líder que libertou esse povo. E aí surge mais uma vez um mito fundador. Organizou a religião deles, né, como parte, eles não eram egípcios, já haviam percebido que não eram egípcios. Eles voltam para Canaã, a terra prometida, os hebreus. Perfeito, lá, por um período de tempo muito curto, Israel existiu por uns 150 anos, pouco mais, só isso. Foi uma experiência muito curta. Teve o rei Davi, na região, sei lá, era por tribos, né, juízes e tal. Aí o reino mesmo existiu sobre o rei Davi. Já sobre o rei Salomão, ele já havia se dividido entre Israel e Judá. Então o reino de Israel, ele não dura muito, porque, né, logo ele acabou sendo invadido, como os habitantes do reino de Judá haviam sido levados em cativeiro para a Babilônia. O reino de Israel também não teve uma existência muito longa. E a classe sacerdotal, a nobreza, né? Classe sacerdotal é o clero. A nobreza, os muito ricos foram levados como cativos para a Babilônia, certo? A classe sacerdotal, a nobreza, os ricos, os grandes líderes militares. Ninguém leva o povo para lugar nenhum. O povo que havia voltado do Egito permaneceu no lugar. Por quê? Porque os assírios e depois os babilônios vai fazer o que com o povo? Vai querer eles pagando tributo. Então o povo permaneceu. A classe sacerdotal foi para o cativeiro, ficou mais ou menos uns 140 anos, e depois voltou, autorizado pelo rei Ciro, o Grande, da Pérsia, o Irã. Certo? Voltou. Quando voltou, o povo original já não falava mais hebreu. O hebraico era uma língua extinta. Eles falavam aramaico. Eles foram reescravizados por essa elite, né? E touché, se tornaram os israelitas. Israel é o conjunto das pessoas que adoram o judaísmo, que adotam o judaísmo. Essa classe sacerdotal ficou mandando até ser expulsa de lá pelos romanos no ano 70. Mas o importante aqui é que o povo sempre permaneceu e se tornou depois falante de árabe e no povo palestino. Então quem são os palestinos? Os descendentes do povo hebreu.